Não desista. Com paciência, persistência, um pouco até de teimosia, você é capaz de coisas incríveis. As redes sociais, hoje em dia, tem-se a ideia de que a forma como você nasceu é a forma como você vai ser. Se você não tem a genética perfeita, se você não é diferenciado, se você já não nasceu musculoso, você nunca vai conseguir alcançar aquele físico que você deseja. Eu vejo isso como um efeito rebote de uma era em que todos na internet achavam que tudo era possível. Como um pêndulo, a internet caminha entre extremos, como eu já falei várias vezes aqui no canal. A sabedoria milenar oriental já nos disse que o caminho da sabedoria é o caminho do meio. É óbvio que não é ideal que você ache completamente possível você ter aquele corpo do cara que é totalmente anabolizado, Mr. Olímpia. Você tem que saber que aquilo é irreal, mas você também tem que saber que a forma como você está agora, ou como você era antes de começar, também não é escrita em pedra. Ela não é pré-determinada, não é como um jogo de RPG que você já começa com seus status definidos. A vida é um jogo de RPG em que você pode subir de nível. E para isso você precisa de treinar, você precisa de fazer por onde. E o mais difícil que eu vejo para os meus clientes, para os meus alunos, é você ter consistência e paciência. Você vai ter que fazer semanalmente, até quando você não quer. E você não pode parar. Porque o nosso corpo respeita as regras da biologia. A gente respeita a lei natural da acomodação, como animais. Se você não tem estímulo, você não tem resposta. E se o estímulo não muda, a sua resposta é a perca de adaptações. Isso quer dizer que se você fizer a mesma coisa ou não fizer nada, você perde. Se você está com o mesmo peso, você está ficando mais fraco. Eu sempre brinco com os meus alunos que se você não está melhorando, você está piorando. Infelizmente, a gente luta contra o relógio, essa é a experiência do ser humano. Portanto, se você tiver a teimosia de não desistir, de tentar de novo, de buscar alternativas para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas fraquezas, se você não buscar corrigir a sua técnica que está falha momentaneamente, se você não tiver a humildade de abaixar o peso quando for necessário, melhorar a técnica e ter novamente a coragem de voltar ao peso que você abaixou antes, fica muito difícil de você conseguir. Quando o seu corpo souber todas as respostas, você precisa de mudar as perguntas. Porque se você simplesmente para de perguntar, você esquece. Você já reparou como, se você pensar nas matérias que você estudou na escola muitos anos depois de sair, se não for algo que você está refrescando a sua mente, você perde? Já parou para pensar também se você sempre lê o mesmo livro, chega uma hora que não dá para aprender mais coisa? A gente tem que diversificar. A gente tem que parar de se perguntar, posso? E perguntar, como? Eu não acredito que o templo de aço é um lugar de igualdade. Sim, nós somos diferentes, nós temos corpos diferentes, tamanhos, braços, alturas diferentes, clavículas diferentes, inserções musculares diferentes. Mas a jornada de todos nós é justa com nós mesmos, porque nós somos os pontos de partida. Eu posso comparar onde eu comecei com o que um amigo meu começou e falar, nossa, ele é mais forte que eu. Até aí tudo bem. Mas você falar, eu nunca vou conseguir ser mais forte que esse cara, porque ele já era no começo, aí eu acho um morro escorregadio, vamos dizer assim, um slippery slope. É uma falácia de pensamento que vai te levar a um black pill. Se você for comparar de maneira honesta, a julgar bom e ruim, compare-se com si mesmo. Se você comparar com outra pessoa, não julgue. Não faça comparações de bom e ruim. Simplesmente analise. O Luiz Simas já falava, eu não critico, eu analiso. Então, se eu analisar o progresso daquela pessoa, o que eu posso aprender? O que eu posso aprender desse exercício que o cara me mostrou que eu nunca fiz? O que eu posso aprender com esse cara que treina completamente diferente da maneira como eu treino? Isso é uma coisa que acontece muito na minha área. Principalmente estudando método conjugado, eu vou estudar com gente que não faz coisa que não tem nada a ver. Mas o Luiz Simas já falou, o cara que lê um livro e não aprende nada é um tolo. Então você tem que ter o olhar crítico. Como eu vou colocar isso no meu lugar? Vou testar. Eu testei com o meu corpo, eu sei falar se é bom ou ruim naquele momento. Porque pode ser que aquele exercício, aquela manha, aquela técnica fique guardadinha ali no seu bolso para daqui a um ano você lembrar dela e falar, opa, agora eu preciso daquilo. Se eu treinei o ano inteiro só posterior de coxa e esqueci o quadríceps, uma hora eu vou ter que voltar e fazer o exercício de quadríceps. Confia em mim, eu aprendi isso da pior maneira possível. Paciência, teimosia, humildade, frequência, constância, progressão,
Esses são os segredos do sucesso de um natural. Eu não estou falando de exercício, peso, técnica, periodização, não estou falando de nada disso, porque no final das contas, ninguém se importa qual caminho você seguiu para alcançar o topo da montanha. A vista é igual para todos. O caminho não interessa. Seja o seu maior parceiro de treino. Lembre do exercício que você fez, como você sentiu, mas seja também seu maior rival. Porque senão a gente vai ficar fazendo só o que a gente gosta de fazer e só o que é fácil. Como um pêndulo, a gente passa num extremo, aprende alguma coisa. A gente passa no outro extremo, aprende outra coisa, mas a nossa casa é o meio. E a partir daqui a gente trilha o nosso caminho em direção ao sucesso. Se assistiu até aqui, muito obrigado.